Oi, pessoal, hoje teremos o segundo vídeo do quadro do canal sobre análises de versos, onde hoje analisarei o mundo e os personagens de Beastars. O primeiro vídeo desse conteúdo, para aqueles que ainda não viram, foi sobre o verso da Turma da Mônica, no qual irei colocar o link nos comentários caso queiram assistir. Agora, sem mais enrolação, vamos começar a análise desse verso. Criado por Paru Itagaki, a filha de ninguém mais e ninguém menos que Keizuki Itagaki, o próprio criador de Baki. A obra Beastars se passa em um mundo com animais antropomórficos, onde herbívoros e carnívoros coexistem na mesma sociedade, existindo uma desconfiança e preconceito por parte dos herbívoros pelos carnívoros, pois os animais que comem carne às vezes atacam e devoram os herbívoros. Por esse motivo, existe um mercado negro, no qual vende a carne de outros animais e é dominado por gangues de carnívoros que brigam entre si em busca da dominação de todo o mercado. Para vocês terem noção do nível de desconfiança e conflito entre os carnívoros e herbívoros, existe muito preconceito de ambos os lados, tendo até tido uma guerra mundial entre eles no passado. Mas vocês devem estar se perguntando, como foi que essa guerra acabou? Ora, se vocês pensaram que eles pararam através de uma reunião mundial para discutir o assunto, estão redondamente enganados. Na verdade, o verdadeiro motivo da guerra ter parado foi quando do nada surgiu uma baleia gigante que parou todo o conflito, fazendo com que os carnívoros e herbívoros parassem de brigar. A relação dos que comem folha com os que comem churrasco existe desde milhares de anos, pois durante a época das cavernas os carnívoros e herbívoros se uniram e formaram a sua sociedade, fazendo com que os carnívoros, que antes eram muito mais maiores e fortes, diminuíssem um pouco de tamanho e perdessem um pouco da massa muscular. Mas deixando a relação dos animais e como funciona esse mundo de lado, a história dessa obra gira em torno de um lobo, chamado Legoshi, que estuda na Academia Sheraton e está apaixonado por uma coelha anã holandesa, chamada Aru, que, digamos, já dormiu com outros animais. A partir em que o mangá vai avançando, a relação dos dois vai sendo ainda mais aprofundada, com Legoshi tendo medo de comer, literalmente, a coelha. E além da relação de amor dos dois, existem outros personagens interessantes que são apresentados no decorrer da história, como Rose, um veado que foi adotado por outro de sua espécie quando era gado para o abate no mercado negro, onde o mesmo se tornou o líder de uma gangue de leões. O Panda Goin, um médico que cura carnívoros violentos e que treinou o Legoshi. O Riz, um urso que parece bonzinho, mas na verdade é um verdadeiro maluco sociopata. Gosha, o avô do Legoshi, que é um dragão de Komodo. Sim, você não ouviu errado, no mangá explica como é a família desse lobo. Sagvan, uma foca bastante carismática e tranquila com a vida. O Melon, que nada mais é do que um híbrido de uma gazela macho com uma gueparda fêmea. Ele é tipo o Coringa versão furry do verso. Yaya, um cavalo que é um Beastars, no qual é tipo o status dado a animais que tiveram um desempenho notório em suas academias e que possuem o desejo de ajudar a sociedade a ser algo melhor. Além desses personagens que acabei de apresentar, também existem um monte de outros bastante carismáticos. Um fato bem interessante é que, diferente dos animais terrestres, os animais aquáticos possuem uma cultura bastante diferente dos da superfície. Eles estão tipo foda-se se alguém está sendo devorado, já que enxergam isso como a coisa mais natural do mundo, pois faz parte da vida, além de também ficarem pelados. Esse mangá possui uma ideia bastante interessante na minha opinião, e eu recomendo bastante para aqueles que têm interesse em ler algo diferente. E também existe uma obra antecessora a Beastars, chamada Beast Complex, que aprofunda ainda mais o verso com capítulos possuindo histórias diferentes uma da outra, que mostram a relação dos carnívoros e herbívoros. Alguns poderes de alguns animais dependem do tipo e espécie que ele pertence. No entanto, os poderes e habilidades que estão presentes na quase maioria dos animais são características físicas sobre-humanas. Quase todos os personagens de Beastars possuem características físicas superiores a de seres humanos comuns.
Habilidades de combate corpo a corpo. Alguns animais demonstraram ser ótimos em lutas bastante violentas. Análise de informações. Com o olfato, alguns personagens, principalmente os caninos, podem descrever com precisão a situação atual de quem eles estão cheirando, não importando o quão longe eles estejam. Grandes carnívoros, como lobos, tigres e ursos, podem avaliar instintivamente as estatísticas vitais de seus oponentes, mesmo que não tenham intenção de lutar. Habilidades de acrobacias. Eles são capazes de pular de prédios em prédios e são muito ágeis. Sentidos aprimorados. Os carnívoros são capazes de enxergar no escuro e todos possuem um ótimo olfato e audição. Fisiologia de animais. Por serem animais, os personagens de Beastars possuem as mesmas características físicas dos da vida real. Regeneração, por parte dos répteis, que podem regenerar seus dentes, e dos polvos. Armamento natural, os dentes e chifres dos animais. Maestria furtiva. Muitos dos personagens demonstraram serem ótimos em não serem notados por seus oponentes. Modo Berserk. Quando os carnívoros ficam irritados ou com fome, a agressividade deles pode aumentar. Memória fotográfica. Alguns animais, como o legoshi, podem se lembrar de tudo que já cheiraram na vida. Empoderamento. Caso os carnívoros comam a carne de herbívoros, eles podem ter suas forças aumentadas. Resistência à manipulação do sono. São precisos vários dardos tranquilizantes para parar animais carnívoros. Voo, por parte das aves e morcegos. Escala de superfície. Os répteis e outros animais podem escalar paredes ou tetos. Resistência à dor. Eles são capazes de continuar lutando mesmo recebendo ataques graves que poderiam matar humanos comuns. Corrosão. Dragões de Komodo, como o Gosha, podem corroer o solo com seu veneno. Camuflagem. Os camaleões, assim como os da vida real, podem se camuflar no ambiente. Quimera imaginária. Alguns animais treinados podem criar quimeras imaginárias utilizando os fortes sentimentos de alguém em relação a outra espécie em algo que eles próprios podem estar faltando, os ajudando em combates. E vários outros poderes e habilidades iguais, ou não, ao dos animais do mundo real. Em força, os personagens de Beastar seriam de nível parede, construção pequena, ou até maior, sendo a maioria desses feitos vindos do Legoshi, nos quais irei citar apenas os mais importantes, sendo eles: Legoshi fazendo um buraco na parede. Os carnívoros podendo casualmente arrancar membros de animais herbívoros sem querer. Legoshi quebrando o nariz do Riz ao ponto de causar rachaduras no chão. Riz arranhando o teto. Legoshi esmagando um holofote. Um carnívoro da vida segurando uma enorme rocha. Legoshi jogando o Ruiz para longe com um soco. Riz pegando o Legoshi com uma mão e o batendo na parede várias vezes. Melon atravessando um elefante com uma seringa grande. E o Legoshi quebrando os dentes se um grande tubarão. Agora irei falar dos feitos nível construção pequena, ou maior, do verso, começando por Iafia quebrando uma parede. Legoshi embutindo uma hiena em uma parede. Savon, o dragão de Komodo, destruindo a parede de um prédio e o fazendo ruir com seu veneno. Iafia quebrando um container. Já no quesito velocidade, eles seriam de nível sobre-humano, subsônico, supersônico e até hipersônico alto. Podemos perceber isso vendo os feitos do Legoshi a seguir, como quando ele atacou um leão a uma velocidade subsônica. Agarrou um leopardo antes que ele atacasse Ruiz. Desviou de 2 tiros de arma. E ele removeu os explosivos presos a caudas dos dragões de Komodo e escondi-los sob as calças antes que as bombas explodissem. Todos esses feitos devem escalar outros personagens do verso que foram capazes de acompanhar a velocidade de Legoshi. Além disso, os animais de Beastars devem ter, possivelmente, a mesma velocidade dos da vida real. Os
Os animais do verso de Beastars são bastante resistentes a machucados graves que com certeza matariam um ser humano comum, também possuindo a durabilidade escalada para seus ataques, podendo ser de nível parede até nível construção pequena, ou maior, como quando o Legoshi foi jogado contra um pilar pelo Riz. Uma hiena continuando viva mesmo após ter sido embutida na parede pelo Legoshi. Um tamanduá ainda consciente depois de ter o braço acidentalmente arrancado. O Legoshi sobrevivendo ao ser batido várias vezes em uma parede pelo Riz. Um leão recebendo um tiro de pistola na cabeça. Melon tendo o peito cortado pelas unhas do Legoshi. Um leopardo tendo a pele esfolada. Outro leão ainda vivo mesmo após ter tido seu pescoço cortado. O Legoshi arrancando os próprios dentes. Um elefante continuando vivo após ter sido atravessado por uma seringa. O Riz tendo seu nariz quebrado por um soco do Legoshi. Um outro leopardo perdendo a mão. E o Legoshi sobrevivendo a 2 explosões de perto. Além disso, os dragões de Komodo podem regenerar algumas partes de seus corpos, como os dentes e caudas, caso sejam machucados. O nível de força e durabilidade desse verso seria de nível parede, mas até construção pequena, ou até maior, podendo chegar a nível construção, na minha opinião. Em velocidade, os personagens dessa obra podem chegar a nível subsônico, até nível hipersônico alto. E em comparação a outros versos, Beastars possui apenas um universo em sua cosmologia. O verso de Beastars é bastante poderoso, claro, não está no mesmo nível do verso de Baki ou da Turma da Mônica. No entanto, ele sola vários versos, começando por Mushout, Tokyo Revengers, Cobra Kai, The Warriors, e Hajime no Ippo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe o like e se inscreva para não perder vídeos como esse, como também pode, caso queira, deixar suas sugestões nos comentários.